O Vasco vai ter jogo até o dia 14 de dezembro, confirmado o último jogo da semifinal contra o Fluminense, podendo jogar até o dia 21 de dezembro, sendo campeão da Copa do Brasil, e Deus vai querer. Então o esquema de férias vai estar prejudicado, como foi no ano passado, que teve um grupo que se apresentou para o Campeonato Carioca e depois teve um outro grupo que se apresentou um pouquinho mais à frente para pegar as rodadas subsequentes. As 3 primeiras podia jogar com um time alternativo, as rodadas subsequentes para você chegar às semifinais do Carioca e pegar a Sul-Americana. Então, vai ter um certo prejuízo, mas esse ano que vem tem, como teve esse ano um Mundial curto de clubes, vai ter um Mundial de seleções, né? Durante um mês, o mundo vai parar para ver a Copa do Mundo, Canadá, Estados Unidos e México. O Vasco vai ter, é claro, as férias divididas, como todos, uma parte agora, que vamos lá, dia 21 de dezembro para. O Campeonato Estadual começa, é bom lembrar que o calendário vai mudar, dia 11 de janeiro. Então, dia 11 de janeiro, a bola já rola, quer dizer, 21 para 31, 10 dias, 21 dias depois já tem bola rolando. Encerrou a temporada em 21 de dezembro, dia 11 de janeiro já tem bola rolando. Então, a bola rolando no dia 11 de janeiro, tem que ter um time para jogar. Mas você tem que dar férias aos jogadores. Então, provavelmente, os jogadores vão entrar de férias. Vamos lá, o Vasco é campeão da Copa do Brasil. E será. Dia 22 está todo mundo de férias. Até dia 22 de janeiro, são 30 dias. Provavelmente, não teremos 30 dias. Teremos aí 15 dias. Você vai ficar aí até, pelo menos, dia 10 de janeiro liberado. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, uma grande diferença. O campeonato esse ano brasileiro, ano que vem, é de janeiro a dezembro. É o ano inteiro. Então não dá para começar meia boca, não é um campeonato estadual. E depois para recuperar um inferno. Então o Vasco já está fazendo planejamento para ano que vem, em termos de elenco. Algumas situações estão sendo estudadas e a gente vai elencar algumas coisas aqui. Bom lembrar que a Copa do Brasil, o Vasco vai entrar na quinta fase, como todos os clubes, participando de competições sul-americanas, e a expectativa é essa, que o Vasco jogue ou a Sul-Americana, ou uma pré-Libertadores, ou até, quem sabe, a Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil, e volto a dizer, ele será, o Vasco vai disputar a Libertadores, então a Copa do Brasil vai ser esticada lá para frente, então você já come aí um bom pedaço do ano. Então você precisa ajustar o seu elenco para ter um elenco capaz de suportar esse início, que vai ser com um time alternativo. Mas será que é um time tão alternativo? Será que vai ser um time tão alternativo assim? Porque a gente tem jogadores como Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Vitor Luiz, jogadores que tenham jogado menos, que talvez dia 11 já possam estar jogando o campeonato estadual. Talvez já possam estar. Mas para isso, primeiro, você precisa ajustar algumas situações, como, por exemplo, contratos que estão chegando ao fim, estão em análise, e a gente coloca aqui 4 jogadores. Um já tem o contrato já resolvido, que é o Jair, infelizmente machucado. Renova o contrato. Outro é o Paulinho, que está numa dúvida danada. O Vasco fez um esforço esse ano, emprestou o Leandrinho, lateral esquerdo, para o Shabab, para poder pagar uma dívida do Paulinho, que o Vasco não tinha pago ao Shabab quando o trouxe em 2023. Pagou apenas uma parcela e não pagou o restante. Então o Vasco fez um esforço, conseguiu fugir do transfer ban, mas o Paulinho não está performando. Tem ido para jogos, até surpreendentemente está aí, o Garré não foi e ele foi. Não sei se vai ser usado. O Vasco, teoricamente, tem 11 jogos no Brasileiro, mais 2 na Copa do Brasil, certos 13, podendo ter 15 jogos. O Paulinho não é usado já há um bom tempo, mas o Paulinho é uma dúvida em relação à renovação. Outro é o Maurício Lemos. Maurício Lemos tem uma questão de metas para renovação automática, que ele não alcançou. E diante da inércia dele, e principalmente do técnico Fernando Diniz não utilizá-lo mais, não coloca mais o jogador em elenco nenhum, em viagem nenhuma, eu diria que o Maurício Lemos subiu no telhado, a não ser que mude muito nesse próximo mês e ainda em dezembro. Mas acho que o Maurício Lemos não vai ficar. E o outro, que já tem, eu falei isso aqui, aquele cafezinho, bater papo, é o Puma Rodrigues, que é um jogador que se valoriza, porém tem uma situação complicada, ele quer jogar, né? E no Vasco talvez seja difícil para ele, mas mesmo não jogando com constância, Marcelo Bielsa o convocou para a seleção. Talvez isso seja uma situação que ele pense. Campeonatos competitivos, o Vasco jogando Carioca, jogando Brasileiro, quem sabe uma Libertadores, voltando uma Sul-Americana, 2 elencos para jogar, joga num, joga no outro, talvez seja interessante para ele. Ele gosta do Vasco, está adaptado ao Rio de Janeiro. Enfim, o Nacional de Montevidéu tem interesse nele. Mas jogadores que são do país, jogam no país, a cada dia menos são convocados. A gente vê aqui pelo Brasil. Grande maioria, 90%, é tudo de fora. E para a Copa do Mundo, dificilmente, Paulo Henrique indo à Copa do Mundo vai ser uma exceção aí à regra. Digamos que 10% do grupo. Então o Puma tem que pensar, e isso já está sendo pensado pelo staff, se voltar ao Nacional de Montevidéu, não seria um retrocesso para ele. Né? Então é uma situação que está sendo analisada. Agora, a grande pergunta, e hoje eu ouvi de muita gente, estou trazendo uma pauta aqui que eu ouvi da galera da feira, do pessoal da praia, do dia a dia, os vascaínos, todos muito preocupados com uma seguinte situação. Porra, esse negócio do Paulo Henrique para a seleção, jogar bem, ser muito valorizado, daqui a pouco vem alguém
e morde o biscoito, cara. Vai pegar o cara aí e vai levar. Bom, gente, vamos lá. Vamos primeiro botar os pingos nos is. Talvez seja um discurso de traumas vascaínos, porque o Vasco há muito tempo não é organizado. De 3 anos para cá, até pelo advento da SAF, apesar do cano que a 777 deu de pagar inicialmente, depois não pagar mais, o mercado olha para o Vasco com olhos de não dá para chegar lá e pegar o jogador. Mercado brasileiro. Mercado exterior, está se vendo aí a situação do Ryan. É um exemplo. O Ryan é um jogador valorizadíssimo já no mercado, já teria oportunidade no meio do ano, teve Porto, teve Zenit, teve Al Hilal e o Vasco disse não, mesmo que em termos de sondagem. Então o mercado sabe que o Vasco hoje consegue segurar os seus jogadores. E o Vasco, num momento melhor, brigando por mais competições, também tem que se pensar se o jogador quer sair. E no caso do Paulo Henrique, o Paulo Henrique tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Portanto, está muito bem amarrado. Eu hoje entrei em contato com o Thiago Rinaldi, que é empresário do Paulo Henrique. Ele estava saindo do estádio em Tóquio. Não tinha conversado ainda com o Paulo Henrique, numa felicidade imensa. É um cara que trabalha com o Paulo Henrique há 15 anos, então comeu pão amassado, banana podre, passou por momentos difíceis e fica muito feliz. E confessou, sim, meu telefone não para de tocar desde Seul. As pessoas querem saber qual é a condição, como é que não é. Já teve consulta, claro que teve consulta, mas ele muito claramente falou para mim, o Vasco pode até nos procurar, a gente não vai forçar nada, procurar para quem sabe dar uma melhorada, aumentar até a multa, é algo que pode ser conversado, mas algo que eu faço questão de passar a você, torcedor do Vasco, que foi me dito pelo empresário do jogador, que não me pediu sigilo e eu estou trazendo aqui. Não sou repórter baú. Ele disse o seguinte, o PH está focado no Vasco. E além disso, o PH tem uma gratidão pelo Vasco gigantesca. Hoje, não tem nem que ouvir nada. Até porque, há 8 meses da Copa do Mundo, sair é algo que está fora de cogitação. Então, para você aí da feira, da praia, você dos bares, preocupado que o Paulo Henrique valorizou e que o Vasco vai perder, ponto 1, o Vasco mudou. O Vasco não é esse clube que vende almoço para comprar a janta. Está mais ou menos equilibrado. É uma segurança. Segundo, o jogador também gosta de jogar no Vasco. Gosta de vir para cá. Vive um momento melhor. Tudo que acontece com o Vasco, principalmente em termos de torcida, e o Paulo Henrique falou isso hoje, depois do jogo, que recebeu milhares e milhares de mensagens. Aliás, o Thiago Rinaldi me disse isso ao telefone. O movimento do torcedor do Vasco é algo apaixonante. O torcedor do Vasco, e eu recebi, ele me disse uma mensagem pelo Instagram e respondi de um torcedor que colocou a imagem dos grupos, de um monte de grupo, todo mundo hoje cedo vendo o jogo da seleção pelo Paulo Henrique. Eu tenho certeza que você, vascaíno, viu o jogo hoje por causa do PH. E ele disse, cara, isso tudo soma demais ao Paulo Henrique. É claro que soma, porque ele nunca teve isso. Então essa gratidão, esse amor, esse carinho do torcedor do Vasco faz muita diferença. E o terceiro ponto, o fato dele ter um contrato longo, dele ter um contrato preso, de estar próximo de uma Copa do Mundo, e uma troca agora, a gente vê lá o Gerson, jogador do rival, foi para o Zenit, sumiu. Já está até pensando em voltar, porque é um mercado inóspito. Paulo Henrique já não é um garoto, também talvez a Europa não o abrace. Para ir para onde? Para a Rússia? Para a China? Para o Japão? Para a Arábia? Para ficar sumido? É uma questão de plano de carreira. Então, o staff do Paulo Henrique está muito calmo em relação a isso, claro. Buscar com o Vasco títulos, é buscar com o Vasco ser ídolo, entrar na história do Salve, clube. meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e nessa quarta-feira, dia de jogo do Vascão, nós vamos estar aqui falando sobre situações envolvendo o querido e amado Gigante da Colina, o Vasco da Gama, né, rapaziada? Já deixando crédito pro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, que tem feito um trabalho espetacular que vocês acompanham todos os dias, logo cedinho aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre planejamento de 2026. O Vasco já tem a possibilidade de fazer contratações e um dos nomes que o Vasco vem estudando bastante desde a última janela é o zagueiro Nino, que jogou com o Fernando Diniz no Fluminense, e o Nino pode sim ser esse reforço do Gigante da Colina para chegar sendo xerifão da zaga do Vasco para 2026. E dizem que já tem jogador palavrado, e esse jogador seria o Nino. Se for, vai ser uma excelente contratação, eu assino embaixo, acho que ajudaria muito ali na zaga do Vasco para começar o ano de 2026, tendo em vista que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, é a nossa torcida, eu creio que você também torce assim. E entre isso, também tem o Luciano, o atacante Luciano, que jogou com o Diniz, é um bom jogador. Acho que se tiver um bom elenco para ele trabalhar ali, o Luciano agregaria muito ao Gigante da Colina. E vamos torcer, né, rapaziada, para que hoje o Vasco faça um excelente jogo.
Deixa nos comentários quanto vai ser o placar desse jogo de hoje contra o Fortaleza no Arena Castelão. Um jogo difícil, mas com muita possibilidade de o Vasco conseguir a vitória. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação que colocarmos aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto e vitória Vascão!